Desembargador julga a ação do Vasco e diz sim pro Vasco. Vasco ganhou, mas não levou o que queria, porque não foi um sim completo. Vou explicar o que aconteceu e o que o Vasco vai ter que fazer agora. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like. E vou pedir para que você se inscreva em nosso canal. Não esqueça de deixar o hype. Hoje é segunda-feira, né? Vai dando logo aquele hype aí para poder levantar a moral aqui no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Vamos embora pro vídeo que é rapidinho. Olá, vascaínos. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz. Hoje eu estou de uniforme 2, né? Tudo de branco, uniforme 2, o uniforme 2 é o branco, o uniforme 1 do Vasco é o preto, hein? Então aqui no canal também, o uniforme 2 é o branco e eu tenho a camisa preta com boné preto, que é o uniforme 2, né? O uniforme 1, o preto é o 1 e o 2 é o branco. Bem, primeiro pedir desculpa, né, por ontem eu estava na live de pós-jogo, geralmente a mecânica da nossa live de pós-jogo eu abro com um comentário sobre a partida, leio o chat todo, quando dá para ler o chat, e depois a gente vai para as notas do Gigante, para o quadro Notas do Gigante. Ontem não teve a nota do Gigante, houve um pico de luz, alguma coisa assim, a internet caiu e eu não consegui depois voltar para a live e aí não dava mais, né? Lá no grupo de membros eu expliquei tudo, mas quem não é membro não está sabendo o que aconteceu. Então desculpa para todos que estavam online ontem aí, não teve a nota do Gigante. Espero compensar vocês no jogo contra o Vitória. A gente vai ter a nota do Gigante, se Deus quiser, vai dar tudo certo, mas foi de repente, deu uma travada e depois da travada ela caiu. A gente não pôde continuar. Bem, dito isso, né, hoje é o dia de juntar os cacos, né, da tragédia de ontem. Vasco, não que perder para o Palmeiras fosse uma tragédia, a gente já está acostumado a perder para o Palmeiras, né? A diferença, a qualidade é muito grande, né? Mas o Vasco, fazer um breve comentário do jogo de ontem, o Vasco não jogou mal o primeiro tempo, não. Empatou em 0-0, é verdade, eu vi o Cazé falando, mas ele estava nervoso. Eu vi o Cazé falando isso, falou, pô, jogou bem, mas empatou, cara. Então, a gente acha muito pouco, porque o Léo Jardim falou isso, né? Nós fizemos um bom primeiro tempo. Aí o Cazé falou, pô, fez um bom primeiro tempo, mas não fez o gol. Então, fazer bom primeiro tempo, o Vasco é empatar com o Palmeiras, já tá bom, tá com pouco. Eu entendo o que ele quis dizer, mas se você for analisar o jogo, o Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco só empatou com o Palmeiras no primeiro tempo, porque o Vasco não tem qualidade de jogador. Porque se você ver o primeiro tempo do jogo com calma e analisar o jogo novamente, eu vi o jogo de novo hoje. Se você analisar o jogo novamente, você vai ver que o Vasco dominou o jogo. O Palmeiras não deu um chute a gol no primeiro tempo. Não teve uma jogada perigosa no Palmeiras, a não ser um cruzamento que passou pelo Léo Jardim no segundo pau e o Paulo Henrique retirou. O resto do Palmeiras não fez nada. O Palmeiras não conseguiu chutar. O Flaco Lopes não jogou no primeiro tempo. O Sousa não deixou de jogar. O Sousa acabou com o Flaco Lopes no primeiro tempo. Marcou ele firme. O Vasco fez uma grande apresentação. Em contrapartida, o Vasco teve 2 a 3 chances de fazer gol no primeiro tempo, né? O Vasco teve a chance, primeira com o Thiago Mendes, que chutou fraquinho na perna do goleiro, um meia, né, jogando de meia atacante, chega na marca do pênalti, ele é artilheiro do time, errou, chutou mal. Um jogo como esse, você não pode perder oportunidades, porque vão ser poucas oportunidades na área. E a outra, uma jogada em contra-ataque, o Vasco rouba a bola do Palmeiras, sai no contra-ataque numa velocidade incrível, e aí o Paulo Henrique segura, olha, vê o melhor momento de mandar a bola, e o David, como sempre, aquele lance é ridículo. Um atacante não pode entrar em impedimento, do jeito que ele entrou. Ele além de não chutar, porque ele atrasou a bola para o goleiro, ele deixou a bola bater, quis dar de chapa, né? Quis dar de chapa na bola, e é uma bola para você chutar. E ele, cara a cara com o goleiro, foi dar de chapa para atrasar a bola. O goleiro é um goleiro grande, você tem que bater. Você tem que bater no olho, você tem que olhar, abrir o olho e bater. Um jogador tem que saber fazer o gol, saber chutar uma bola de primeira. Ele podia até matar aquela bola ali, podia matar, travar, fazer o gol, só que ele estava impedido. De nada valeria, né? Porque ele conseguiu entrar em impedimento de novo. Você vê que é um jogador ridículo, né? Então você perde na qualidade. Se você tem um jogador que saiba fazer gol, ele estaria jogando. E o outro lance foi o do Cuiabano, que entrou pela esquerda numa clara chance de tocar a bola para trás, mas resolveu mandar uma bicuda lá da lateral esquerda sem sentido algum. Ou seja, a falta de cognitiva, a falta de qualidade dos jogadores do Vasco. Se o Cuiabano tivesse mais calma com a bola, mais qualidade também, teria ido a linha de fundo e batido para trás. Aí estaria chegando mais gente, estava chegando o David, estava chegando o David, estava chegando o Alisson, o Thiago Mendes, estavam vindo atrás. Então era uma jogada mais clara essa. E o Cuiabano resolveu dar uma bicuda. É vontade de pegar ele, sentar e falar: ô bonito, quando foi que você fez um gol assim diagonal? Ia ser um golaço, mas quando foi que você acertou?
né? Porque a chance de você acertar aquela bola ali é dificílima de acertar um 11. Logo, um jogo da 0-0, você resolve acertar essa bola logo hoje. Pô, faz o jogo, faz o certo, vai até o fundo, bate para trás, das coisas mais simples de acontecer, né? Mais provável de acontecer. Então, falta qualidade do jogador do Vasco, enquanto que no Palmeiras, primeiro minuto do segundo tempo, uma bobeada do Cuesta e do seu Tietê, que não bota o pé, o Tietê ameaça dividir com o Flaco e tira o pé, o Flaco Lopes bate na gaveta. Um golaço do cara, muito bem batido, um golaço do cara, um jogo de qualidade. Se é o jogador do Vasco, ele não chuta aquela bola, se chutasse ia botar na lua, como o Tietê botou. O Tietê chegou na mesma bola, se não me engano, do Thiago Mendes, que ele chuta mal, o goleiro rebate, chuta em cima do goleiro, a bola sobra pro Tietê na entrada da área, que podia fazer um monte de coisa, podia voltar pro Thiago Mendes que estava dentro da área, podia tentar abrir na esquerda pro David, podia tentar abrir na direita pro Paulo Henrique, que estava passando por ele, mas ele resolveu chutar. Também poderia ter chutado, mas ele resolveu chutar, e ele chuta que nem uma criança de 14 anos, de 15 anos, dá um bico pro alto. Dá um bico pro alto. Você pega um menino que não está acostumado a jogar futebol, ele vai pegar aquela bola na entrada da área, ele vai dar um chute com tanta força, mas sem direção, porque não sabe bater na bola. Uma criança, está começando a aprender na escolinha. E se bem que no sub-15 do Vasco, o cara vai botar a bola para dentro. O sub-15 do Vasco é bom de bola. O Tietchan consegue isolar as bolas todas que ele chega, ele perde todos os gols, ele tenta. Você tem um meia que não ataca, que não defende, que não marca, que não divide e que não sabe chutar. O que o Tietchan faz em campo? Não sei. É esquisito, é estranho, né? Mas enfim. A justiça hoje, falando do assunto de hoje, né? O César Cury. Só falando de acabar de futebol, é hora de juntar os cacos. Perder para o Palmeiras é normal, mas não de 4. De 4 é muito feio, né? 4-1, muito feio. O Colídio, o Pedro Manuel explicou que não botou ele de centroavante, não botou ele para começar o jogo, porque ele não estava 100% fisicamente, estava sentindo uma dorzinha, resolveu poupar ele, então, ok, então tá certo, tá tudo certo. É isso mesmo, tem que poupar o cara não tá legal, não tá bem, vai botar o cara para estourar o cara no primeiro tempo. Infelizmente, o Vasco tá dando azar, o Vasco perdeu o Jair. O Breno eu acho que não foi grande coisa que a gente perdeu. Porque hoje o meio de campo do Vasco, para mim, seria Sousa, Jair e Thiago Mendes. O Sousa está acertando. O Sousa não perdeu uma bola no primeiro tempo. Lá no quarto gol, ele errou o kick. Ele não está acostumado a jogar em gramado sintético e ele errou a passada e a bola passou por cima dele. Mas o que ele estava fazendo lá? Ele estava com desespero. O jogo já estava 3-0. O jogo já estava 3-0, 2-0 estava o jogo. Ele tentou, foi 2-0, estava 2-0, foi o terceiro gol. Ele tentou ir para frente para diminuir. Se o Vasco faz um gol ali, 2-1, pode ser que dê um gás. Ele foi, cara, ele tentou. E não é muito a dele, né? Mas ele tentou. E aí ele erra o bote e tem um contra-ataque. Mas o contra-ataque, ainda assim, o Vasco podia ter defendido a bola, mas o Léo Jardim falhou também. É um jogo de falhas. O Vasco erra demais, individualmente, né? E tem sido assim o campeonato todo, desde o ano passado, que o Vasco é o clube que entrega a paçoca, o time que entrega a paçoca, porque tem jogadores fraquíssimos, jogadores horrorosos, né? Esse Cuesta é fraco, o Léo Jardim tá numa fase horrorosa, já defendeu muita gente, já brilhou, mas já. Eu quero agora, eu preciso de hoje. No presente, o Léo Jardim está mal. Ele foi um grande goleiro. Hoje ele não merece ganhar o maior salário do país. Hoje ele não merece ganhar o salário que ele ganha hoje. Hoje ele não merece. Ele tem que trabalhar mais, está numa fase ruim, tem que prestar mais atenção. Não pode tomar o gol que ele tomou ontem. O cara chutou mal, fraco, a bola passou embaixo do braço dele. Não pode. Pulou e a bola passou embaixo do braço dele. Pulou errado, pulou mal. Tá tudo errado, mas o Vasco ainda tentou, melhorou com o Avelar, com o Ramon Rick, melhorou muito com esses dois, com o Colídio também, o Vasco melhorou, mas já era tarde, o jogo já estava entregue, né? Já estava entregue. Mas tudo bem, juntar os cacos para o jogo agora do Vitória, o jogo vai ser em São Januário, né? O Vasco mais uma vez perdendo grana, por falta de inteligência, de saber fazer gestão, uma hora que é São Januário, uma hora que é Maracanã. Meu amigo, esses caras não perdoam, você sabe que você tem uma rede contra você, tá todo mundo contra você, querendo te arrebentar, e aí você anuncia que vai fazer o jogo em São Januário no dia 11, e aí no dia 20 você quer fazer o jogo do Maracanã. Não vai fazer, neném, não vai fazer, esquece. Você já anunciou que ia ser em São Januário, os caras meteram 18 a reforma do gramado do Maracanã, e aí agora os caras têm um argumento forte. Pô, eu podia prestar o estádio para você, nem Flamengo nem Fluminense vão jogar nessa semana. A gente podia ceder o estádio do Maracanã para vocês. Só que eles pediram muito em cima da hora. Vocês anunciaram que iam jogar em São Januário. Então, 7 dias depois que vocês anunciaram que iam jogar em São Januário,
O consórcio resolveu, então, já que não tem Vasco, não tem Flamengo e Fluminense essa semana, vamos aproveitar essa semana e vamos trocar o gramado, vamos fazer uma reforma no gramado? Vamos. Aí mais no dia 20, não, agora eu quero Maracanã. Sabe por que eu quero Maracanã? Porque meu empréstimo DIB não saiu e no Maracanã eu faço um dinheiro. Tinha que ter visto isso antes, bonito. Falta de gestão, de organização, de planejamento, de entendimento das coisas, de receita. Não consegue entender, não tem criatividade para aumentar a receita. Tem que saber, eu estou numa quarta de final de Copa do Brasil, eu posso encher o Maracanã. Antes, lá o Flamengo, com a boa rodada, eu já dizia, olha, o jogo de vitória vai ser no Maracanã. Já indico o Maracanã. Acabou. Os caras não vão ter o que falar. Por que não? Por que não pode Maracanã? Não, nós vamos parar para depois, então, porque quando eu for jogar em Vitória, na semana que eu for jogar na Bahia, você faz a reforma do gramado. Aí você tinha argumento, você tinha discussão. Mas assim, meu amigo, nem o desembargador deu para você. Ah, o desembargador é flamenguista, mas o Vasco se organiza mal. É uma gestão que é na confusão, não tem uma estratégia. Você vê que não tem uma administração, é uma gestão tudo errado, contrata mal, gasta muito dinheiro, está aí agora precisando do empréstimo. Vamos falar do empréstimo. O que aconteceu? O desembargador hoje, César Cury, esse senhor aqui, ó, que vem dando as coisas para o Vasco, ele vem julgando, não vejo parcialidade nele, vejo ele julgando de forma muito séria, muito correta, o desembargador, e ele realmente tirou a trava que a juíza tinha colocado. A Simone Chefran, ela colocou uma trava, né? Não sei se vocês lembram, fizemos um vídeo aqui, de que o Vasco só poderia pegar esse empréstimo DIB, 150 milhões, pegar não, só poderia ser analisado o empréstimo DIB depois de uma auditoria, ela queria ver a auditoria. O Vasco alega que o empréstimo DIB já estava previsto na recuperação judicial, previsto a análise do empréstimo DIB na recuperação judicial. O Vasco alega isso. Mas essa nova trava, só depois da auditoria, o Vasco não achou legal e mandou para o desembargador. O Vasco queria que o desembargador autorizasse o empréstimo DIB. Mas o desembargador, César Cury, foi justo, cara, foi correto. E a gente também tem que entender o seguinte, uma coisa é o que acontece contra o Vasco, os caras são rubro-negros, são flamenguistas, tem a caneta pesada de vascaínos por trás da justiça, e uma coisa é o correto, outra coisa é o correto. Uma coisa é isso e a outra coisa é o correto. E aí a gente tem que entender que a decisão do desembargador, foi correta, cara. O juiz fez o seguinte, o desembargador fez o seguinte, hoje ele liberou a análise do DIB, mas não autorizou a contratação do empréstimo. O que ele fez? Ele tirou a trava. Ele diz que realmente não tem sentido nenhum para fazer a análise do empréstimo DIB, se vai poder se liberar o direito do Vasco pegar o dinheiro, que não tem sentido nenhum ficar preso a essa auditoria. Não tem porquê. Porque se não houvesse a ação da 77, não teria pedido de auditoria. Uma coisa é a recuperação judicial, outra coisa é a ação da 777. Então não tinha como condicionar as duas coisas. Uma coisa tem que andar independente da outra. E diante disso, ele resolveu tirar essa trava. Então volta ao que era. Só que quem tem que liberar o dinheiro, liberar o empréstimo DIB, é a juíza. A juíza que tem que liberar, a Simone Chefran. Né? Então ele não autorizou a contratação do financiamento do DIB. Né? A análise disso está liberada, mas o dinheiro não foi autorizado. Esse pedido ele pode ser analisado, terá que ser analisado pelo juízo da recuperação judicial, pela Simone Chefran. A auditoria continua. Aquela auditoria que tem que ter, que era uma trava, ela vai continuar independente. Tudo vai continuar. A auditoria continua. E a auditoria só não é mais uma trava para liberar o empréstimo. O empréstimo vai ser liberado pelo juiz, como seria. Se não tivesse essa auditoria, o empréstimo teria que ser analisado pela juíza para ela liberar. Ele também ainda disse que o financiamento depende de decisão futura, sem reembolso agora, sem o desembolso agora. O que ele está falando? Ele está falando que ele também se preocupa com algumas questões que a juíza colocou lá na decisão dela. Ela negou o empréstimo DIB e vinculou a auditoria. Mas não foi só isso. Ela disse que o Vasco pegou recentemente 40 milhões, alegando que em julho teria um déficit muito alto na conta. Então precisava dos 40 milhões. Perdão. Então ela liberou esses 40 milhões para o Vasco de empréstimo DIB em julho. E aí o Vasco apresentou um superávit de 15 milhões no final de julho. Então o Vasco entra em agosto,
no dia 1º de agosto, o Vasco entra com 15 milhões no caixa. Agora o Vasco quer 150 milhões, alegando que o dia 20, o dinheiro acabava dia 20. Ia comprometer o pagamento das contas, a recuperação judicial. Cadê esses 15 milhões? Para onde foi? Ela quer entender. Até porque o Vasco apresentou nas despesas dos 40 milhões, segundo a juíza, recibos duplicados e triplicados de despesas com advogados. Escritório de advocacia dando recibo duplicado, triplicado para bater despesas. Pô, cadê esse? Aí a juíza ficou doida. Falou, pô, peraí, que negócio é esse? Essa é a gestão do senhor Pedro Paulo. Isso está errado, cara. Eu prefiro acreditar na juíza, porque a juíza não ia escrever um negócio desse se isso fosse mentira. Ah, ela é rubro-negra. Ah, ela tá trabalhando a favor do Carregal, do Salomão. Tá, tudo bem, beleza. Acredito nisso tudo. Mas você meteu um recibo duplicado. Você já sabia disso tudo e meteu recibos duplicados lá? Triplicados, como ela falou? Aí não dá, né, Vasco? Aí não dá, gestão. É uma gestão muito muquirana do Pedrinho. É uma gestão horrorosa do Pedrinho. O pessoal não gosta que fale, fica aí. Ai, Pedrinho salvou o Vasco, ele é o melhor presidente. Porra, não sei de quê. Nós estamos numa M danada, com o time seguindo para a segunda divisão. O Vasco financeiramente sendo levado ao precipício, ao abismo por esses caras, que gastam mais do que recebem. E eu não sou contra o gasto. Só acho que você tinha que tentar equilibrar a receita e despesa para o seu delta negativo ser menor. Um delta negativo anual de 300 milhões. Um clube que não tem receita, que não tem criatividade, que fica 6 meses sem patrocínio master, que fecha um contrato com uma empresa de material esportivo que é a Nike, que o GE diz que o Vasco não recebeu um tostão, vai ser por royalty. Ou seja, o Vasco virou afiliado. Só ganha comissão. Está entendendo o tamanho da bagunça da gestão do Vasco? A gestão financeira? Por isso está explodindo. Por isso que precisa do empréstimo. É uma gestão que vive pegando empréstimo. E a juíza quer entender por que em julho pegou 40 milhões, agora quer pegar 150. Em julho disse que apresentou um superávit cheio de depósitos triplicados e duplicados. Ou seja, o superávit ia ser maior do que 15 milhões. Ela quer que ajuste isso. Não está errada não, cara. Vai dar vai liberar um empréstimo assim. Outra coisa que ela fala, é só o Lamarca que tem dinheiro para prestar para o Vasco, só pega dinheiro com o Lamarca, que é o novo investidor. Esses empréstimos são o quê? É a compra da SAF já parcelada e já está comprando a SAF. Aí o cara vai e aparece ontem com a camisa do Vasco e representa a instituição lá no meio de campo. O que ele está fazendo lá? Tu acha que pegou bem? A torcida ficou empolvorosa, mas tu acha que isso pega bem para a justiça? Que o Lamarca não é nada do Vasco, ele não, institucionalmente não pode estar fazendo nada ali, do lado da Leila. Isso aí é prato cheio pro BAP, pro Renato Maurício Prado, para a Justiça, pro Mauro César. Os caras vão para. E aí a prova que o cara já comprou o Vasco, o cara já é o dono do Vasco. Pô, meu amigo, tá tudo muito errado. É uma gestão muito muquirana, essa do seu Pedrinho, do seu Pedro Paulo. Horrorosa. Uma das piores gestões do Vasco. Só não perde para do Salgado, porque ainda não desceu com o Vasco. Se bem que o Salgado manteve o Vasco desceu e ainda ficou na segunda divisão. Então acho que perder para o Salgado não vai. Mas é horrorosa. É uma administração horrorosa. Tem seus méritos? Tem. Ela tem seus méritos. Mas tem muito demérito. Tem muito demérito. E aí isso é perigoso. Muito perigoso. Não adianta vir, Pedrinho, a público e ficar chorando. Ai, porque eu botei meus bens e eles estão até me ameaçando de tomar meus bens. Eu tô brigando com a minha esposa e chora. Meu amigo, botou recibo duplicado. Porra, recibo triplicado. A juíza que falou. A juíza falou isso na decisão dela. Ela não está entendendo a comprovação do gasto dos 40 milhões. Então, o que o Vasco tem que fazer? A pergunta do vídeo hoje é: e agora? E agora? O Vasco já não tem mais a trava. Então, o Vasco tem que ir lá e beijar os pés da juíza. Como? Apresentar um relatório financeiro explicando, sem maracutaia, sem mulher. Ninguém é otário, ninguém é bobo, cara. Sem ficar metendo recibo, diz que foi um erro contábil, que deu um Ctrl-C, Ctrl-V, que não havia intenção nenhuma de burlar o juízo, de enganar ninguém. Joga um HD, se apresenta um novo balanço, um novo relatório e explica, cada centavo de onde você vai gastar esses 650 milhões.
E aí talvez você consiga esse empréstimo. Talvez você consiga um empréstimo. Explica para ela os prejuízos financeiros que vão acometer o clube se o clube descer para a segunda divisão, que o clube precisa se reforçar, que um jogador machucou, um jogador importante, que é o Brenner, machucou, e você precisa de reposição naquele lugar, porque senão você vai para a segunda divisão, você vai perder receitas, e a perda de receitas vai comprometer o pagamento da recuperação judicial. Pede esse dinheiro, pede e explica direitinho onde você vai gastar. Porque do contrário, meu irmão, ela não vai dar. A juíza está desconfiada. Ela quer entender por que cada mês você pede o dinheiro. Pediu 40, agora pede 150. E outra coisa, olha que gestão meio idiotizada, meio burra, né? Se você tem ainda 2 empréstimos a pegar, um de 40 e de um 150, e você está vendo que você vai pegar 40, não vai ser, só vai dar para nada, que mês que vem tu vai ter que dar sim 150. Você já estava no meio de uma confusão com a tal da liminar, que afastou o conceito, estava no meio daquela confusão toda. Cara, por que tu não pediu logo 150, irmão? Pediu um empréstimo maior. Não tirava o menor, tirava o maior, porque tu tá vendo que você que tá dizendo, é o Pedrinho que diz que tem a caneta pesada, que os caras que estão por trás da 77 Carioca são os mesmos. Pô, então tirava o empréstimo maior logo, cara. É muito amadorismo na gestão do Vasco, mas é isso, vamos torcer para dias melhores e que a gente consiga ganhar do Vitória na quarta-feira, se classificando, né, já aqui no Rio de Janeiro, mete um saco no Vitória aí, a gente se classifica na Copa do Brasil, para que na outra semana, no segundo jogo, a gente receba um Pix, uma graninha vai entrar, uma graninha maior. E o Vasco perdeu a oportunidade de ganhar uma grana na renda no Maracanã, porque a gestão é amadora, ou até ter ido para o Engenhão, de repente no Engenhão conseguisse um dinheiro maior, 50 mil é mais do que 20 mil, você levantava uma grana, falava lá com o Botafogo, que também não vai jogar na quarta-feira, o ruim que lá é grama sintética, né? O ruim lá que é grama sintética. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus, não esquece de deixar o like, o hype aqui no canal e também se inscrever no canal, tá bom? Fui, tchau.